Agora nós vamos ver quando a base, não importa o que ela vai ser, mas a gente vai ter sempre um expoente natural. Quer dizer, o número que vai lá no expoente vai ser sempre um número inteiro e positivo. Vamos começar aqui com a base sendo um número negativo, por exemplo, menos 3. Então, vamos supor que eu tenha aqui o número menos 3 elevado ao quadrado. Bom, como nós vimos lá em cima, o expoente nos diz quantas vezes a base vai se multiplicar. Quer dizer que neste momento a minha base vai se multiplicar 2 vezes. Aqui nós teremos a base vezes a base, certo? Porém, a base, o que eu tenho como base aqui é um parênteses, é um número negativo que está dentro de um parênteses. E eu não posso fingir que isso não existe, então eu tenho que colocar ele aqui. Feito isso, eu vou fazer a minha operação de vezes normalmente. Produto de sinais iguais, o resultado é sempre mais. Então, 3 negativo vezes 3 negativo, vou ter um resultado positivo. E aí, é só multiplicar os valores numéricos. Portanto, 9 positivo. Ou, menos 3 elevado à quinta potência. Aqui, como o nosso expoente é 5, a base ela vai se multiplicar 5 vezes. Então, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Observe que se nós fizermos a regra de sinal, cada dupla de sinais iguais, a gente tem um sinal positivo. Então, eu vou separar isso aqui em duplas para fazer a regra de sinal. Aqui eu tenho um sinal positivo, aqui eu tenho um sinal positivo e sobra um sinal negativo aqui. Este sinal negativo que sobra, ele faz com que todo o meu resultado positivo anteriormente fique negativo. Então, a gente pode fazer uma análise a partir dos expoentes, quando a gente tem uma potência de base negativa. Então, se o meu expoente for par, eu não preciso fazer todo esse processo de regra de sinal. O meu resultado sempre vai ser positivo. Se o meu expoente for ímpar, eu também não preciso fazer toda essa regra de sinal, porque sempre vai sobrar um negativinho que vai negativar todo o resultado. Então, sempre que o meu expoente for par numa base negativa, o resultado é positivo. Sempre que o expoente for ímpar, o resultado é negativo. E aí é só multiplicar sequencialmente. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, certo? Então, base negativa com expoente par, resposta positiva. Base negativa com expoente ímpar, resposta negativa. Agora, mais um exemplo. E quando eu tenho um número decimal, por exemplo, 0,25 elevado ao quadrado. Bom, 0,25 elevado ao quadrado, o meu expoente 2 está me dizendo que a base vai se multiplicar 2 vezes. Se a base é o 25 centésimos, é ele que vai se multiplicar. E isso vai dar 0,0625, é só fazer a multiplicação. Então, 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 12 vai 1. 5 vezes 0, 0 com 1, 1. Por uma casa, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 com 1, 5. 2 vezes 0, 0, não tem nada para descer. Agora a multiplicação do 0 pula duas casas. 0 vezes 5, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 0, 0. Soma tudo. 4 casas depois da vírgula, então, 1, 2, 3, 4 casas, 0,0625. Então, não importa qual seja a base, o expoente sempre vai me dizer quantas vezes a base vai se multiplicar. Se for uma base fracionária, 2 terços, por exemplo, elevado à quinta potência. Se o expoente é 5, a minha base vai se multiplicar 5 vezes. Se a minha base é o 2 terços, então é o 2 terços que vai se multiplicar 5 vezes. Multiplicação de frações, o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2. 32. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81 vezes 3. 243. Portanto, o resultado desta potência é 32.243 avos. E se a minha base for negativa e fracionária? Então, eu tenho aqui menos 1/5
ao quadrado. Então, 1/5 negativo ao quadrado. Como o meu expoente é 2, a minha base vai se multiplicar 2 vezes. Como a minha base é 1/5 negativo, vai ser o 1/5 negativo que vai se multiplicar 2 vezes. Lembrando, se a minha base é negativa e o expoente é par, o resultado vai ser positivo. E aí é só multiplicar a base. 1 vezes o 1, 5 vezes o 5, 25. Menos 1 elevado a 1001. Como eu faço para saber o resultado disso? O número 1 ele pode se multiplicar quantas vezes for, o resultado vai ser sempre 1. Agora, eu preciso analisar, por causa do sinal, se o resultado aqui vai ser positivo ou negativo. Para isso, eu observo aqui. 1001 é par ou ímpar? É ímpar. Portanto, mesmo que eu forme todos os parzinhos, fazendo ficar positiva cada multiplicação, vai sobrar um número negativo lá no final, que vai negativar todo o resultado. Por isso, se o expoente é ímpar, o meu resultado é negativo.